Boa noite a todos, boa noite pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso segundo dia de aula. Obrigado aí a presença de todos que estão chegando. Quem está chegando aí, pessoal, é importante compartilhar. É importante deixar o like para ajudar a nossa divulgação da live, do curso também, tá bom? Boa noite aí, Helena, Daiane, Joana Grife de Portugal. Nossa chefe já está chegando, pessoal. Dentro de um minutinho aí já está no ar. Eunice de Joinville, boa noite, Eunice. Olá, Michele Sena, boa noite. Obrigado pelo compartilhamento. Hoje foi o atraso de 5 minutos, 7 minutos, né, pessoal? Boa noite para vocês. Veronice, Luana Almeida, Sandra Siqueira de São Francisco, já estava ontem conosco. Neide Queiroz. Ana Cláudia Leite, boa noite. Novamente, né, Ana Cláudia, boa noite. Luiz Amaro, boa noite, Luiz. Rosilene. Ó, está chegando a nossa chefe aqui para começar o nosso segundo dia de aula. Já vou aparecer, só um pouquinho. Suzane, obrigado, Suzane, por compartilhar. Boa noite, minha diva. Estamos aí, ó. Cheguei! Boa noite, amores! Quem tá ansioso por aí para finalização da nossa aulinha? Quem gostou da aula de ontem, comentem aí. Sejam todos bem-vindos. Não esqueçam de compartilhar, não esqueçam de curtir. Aproveita enquanto a gente não inicia a aula aí, tá chegando e já vai curtindo aí, já vai compartilhando um pouquinho e deixa o comentário aí quem gostou da aula de ontem, quem tá ansioso para a aula de hoje. Vamos interagir com a gente aí. Sejam todos bem-vindos. Clícia, boa noite, Clícia. Elissandra. Só um pouquinho que eu já vou aí na frente. Hoje a gente vai iniciar a nossa aula fazendo o nosso bolo de morango que eu não fiz ontem, né, gente? E como são 5 bolos, tá faltando um, certo? Eu vou mostrar pra vocês já a massa que onde eu cortei a branquinha pra vocês, né? E eu vou mostrar pra vocês a de chocolate, que eu cortei aqui pra vocês verem como é que ficou o resultado. O aro 20 de chocolate, tá? Vamos ver pra vocês verem aí direitinho como é que ficou. Ficou maravilhosa, gente, todas elas. Eu até achei que tinha umas que tinha ficado mais alta. Então as outras eu já, né, depois que esfriou, eu fatiei e já congelei. Já congelei porque a hora que eu precisar, eu já vou ter ali, né? Olha só. Ó. Essa aqui é a nossa massa de chocolate, tá vendo, ó? Tô pegando essa de baixo pra vocês, que essa daqui era o topinho, né? E é isso daqui, ó, tá? Então, ontem a gente cortou a branca aqui, tava quente ainda, né? E vocês viram que deu super certo. E essa daqui é o resultado da de chocolate, tá? Eu até coloquei na apostila ali pra vocês, sugestão de outras formas, tá? Com essa receita dá pra vocês fazerem um aro 23, né? Ou se vocês quiserem fazer ela não tão alta, né? Dá pra vocês fazerem dois aro 17, em vez de um aro 17 e um 15, né? Se o recheio de vocês for um recheio com volume, tudo que vocês não precisarem de uma massa tão alta, ela vai ficar um pouquinho mais baixa que a forma só, mas dá super bem pra um bolo bem tranquilo aí decorado, tá? Depois com o recheio ele vai para uns 10 de altura tranquilo. 10, 11, certo? E eu já quero dar um recadinho muito importante aqui, gente. Que vocês lembram que a gente comentou ontem, né? Que a apostila e certificado, a gente ia começar a responder as perguntas a partir de hoje. Mesmo assim, o cameraman cansado ontem,
Ele ainda respondeu algumas pessoas, né? E não tinha como a gente pedir para ninguém responder ontem. E hoje já tinha gente mandando mensagem, o comprovante do pagamento e mandando ponto de interrogação, estressada que queria a apostila porque já queria fazer a massa, já queria fazer o recheio. Não tem como, gente, até porque a apostila estava em produção ainda, né? Na verdade está em produção, eu preciso das fotos dos bolos ainda hoje à noite, que ainda vou passar para o menino ali para ele agregar ali na apostila para mim. E a partir de amanhã, então, o cameraman, pela sequência ali, né? O cameraman vai começar a ver com eles ali para ir passando o apostilho certificado para vocês, tá bom? Você fez o Paris, eu já fiz o pagamento hoje, aí veio o comprovante. Ok, não se preocupe, tá? Porque aqui tem honestidade, aqui tem caráter e jamais a gente vai lesar vocês, até porque é um valor pequeno, né? Não teria porque, você já me conhece de longa data aí, não teria porque a gente se sujar com um valor pequeno, tá bom? Então não fique ansioso, espere que dentro no máximo 48 horas vocês estão recebendo o apostilho certificado, tá? Tenha só paciência, só quero deixar isso daí bem claro, certo? Outra coisa que a gente já queria aproveitar e explicar aqui, né, amor, é sobre o curso de Páscoa, né? Curso de Páscoa, é isso? Uhum. O que foi que aconteceu lá? Explica aí. Não, é que o curso de Páscoa ele foi... Esse curso de Páscoa ele foi feito a postagem no ano passado também, né? Isso. Foi feito em um grupo fechado no Facebook. E este ano a gente fez a alteração e colocou ele na Hotmart, né? É. O pessoal que fez a compra desse curso no ano passado, eles já expirou o tempo de acesso, né? Dezembro, né? Né? Agora lá na Hotmart entrou vitalício, né? Mas é em outra plataforma. Então. É numa plataforma. Daí agora quem comprar o curso de Páscoa, né? Você vai poder acessar aí pro resto da vida enquanto você viver aí, enquanto a plataforma estiver disponível. E lembrando também sobre o curso de bolos perfeito, também que está na Hotmart, que era de acesso por 1 ano, a gente vai passar ele a vitalício, né? Quem comprou tinha 1 ano, ele vai ficar vitalício também. A gente vai alterar para vitalício, tá? Só que infelizmente quem comprou um tempo atrás, não tem como a gente pegar e colocar vitalício ali já, tá, gente? Quando você comprou e se expirou a tua data, expirou, não tem o que a gente fazer, né? Igual agora o curso de Páscoa. As pessoas não vão querer que a gente coloque porque comprou, foi pelo Facebook, né? Pelo grupo no Facebook, o curso de Páscoa. Esse ano a gente colocou lá na plataforma da Hotmart. Não tem como quem participou no grupo do Facebook, né? E expirou a data em dezembro, a gente ir lá e adicionar na Hotmart, até porque não é com nós não temos nada a ver lá. É eles que vendem, eles que cobram, é tudo com eles lá. A gente só dá suporte para vocês, tá? Tá ok? Também passando o pessoal, né? Quem entrou no curso de Páscoa na Hotmart, tem um grupo exclusivo lá para os alunos, tá? É um grupo do WhatsApp, o link está lá dentro dos módulos também, que às vezes as pessoas não conseguem acessar, né? Então vamos lá, a aula então. A gente tem que criar um grupo também para o curso de aquele outro lá Isso de bolos de também, Natal, né? Foi criado, mas ninguém entrou, né? E ontem também eu vi que teve bastante pergunta, eu tava lendo umas perguntinhas lá sobre o conteúdo do curso de Páscoa, tá? No curso de Páscoa, gente, eu ensino pra vocês tudo, temperagem do chocolate puro, né? Trabalhar com chocolate fracionado, o armazenamento das cascas, recheio, são vários tipos de recheio, né? Aí a gente faz ovos de colher, ovos trufados, ovos personalizados, ovos clavejados, né? Que é aqueles ovos todo clavejado ali com confeitos, com chocolate. Então, e de bolos são aula de 2 bolos completos, tá? Então, para quem tiver interesse, eu ensino de uma maneira bem simples, bem fácil para vocês trabalharem aí a partir da casa de vocês. Falo sobre embalagem, falo sobre durabilidade, quanto tempo antes pode produzir, quanto tempo dura cada recheio, tá bom? Vamos lá então para o curso, né? Quem tiver dúvidas aí, tá, pessoal, sobre o curso de Páscoa, a solicitação de certificado, vai estar sempre passando nos comentários para vocês, tá bom? Então a gente vai começar aqui fazendo o nosso bolo de morango, né? Eu já tenho também essa receita aqui no canal, vou passar para vocês, gente, porque é um bolo que super vende, tá? Eu, principalmente, aqui é o meu carro-chefe, esse
o Dois Amores, o abacaxi com coco. Na verdade, todos os que eu fiz pra vocês aqui são carros-chefes aqui que a gente vende muito, tá? E daí eu vou passar pra vocês aqui porque esses tempos aí a gente colocou lá no... Passou um carro bem barulhento aqui. A gente colocou lá no Instagram o vídeo desse recheio e teve bastante comentário positivo e teve umas pessoas que falou que fez, que o recheio amargou. Eu não sei como isso, né? Provavelmente a nata estava estragada. Que fez e que colocou o bolo na geladeira, que desandou, que o recheio ficou mole. Aí vai depender muito... pega uma tigelinha dessa com leite condensado que tá na geladeira pra mim. Peguei o creme dele. Aí vai depender muito da marca da nata que você tá utilizando. A minha nata ontem congelou, gente. Tá? Vocês viram ali que ela tinha congelado, né? Até pedi pro cameraman tirar. Eu espero que não dê problema no eu bater ela aqui. Porque não é pra deixar congelar, né? É pra deixar ficar bem gelado. Mas ela congelou literalmente. E vocês já vão ver o teste aqui se funciona ou não funciona. Então, já vou até mostrar pra vocês, ó. A nata que eu uso é essa daqui, ó. Eu uso essa e uso a Natelli, né? Não gosto de ficar mostrando marca porque ninguém me paga nada pra fazer propaganda, então não tem porque ficar fazendo propaganda de graça, né? Mas, às vezes eu até gosto de mostrar pra ajudar vocês aí. Então, esse recheio, gente, no inverno eu não faço no verão. Para pessoas, um bolo de festa eu já não recomendo, né? No verão, mas se for um ambiente climatizado, ou no inverno que tiver frio, vocês podem fazer tranquilo. Eu faço até bolo de andar com esse recheio, nunca tive problema, ao contrário. Principalmente para essa massa que eu ensinei vocês ali, é um recheio leve, né? É maravilhoso, tá? Então aqui, ó, uma nata, que é 300 gramas o potinho, e 200 gramas de leite condensado. Então tem que estar bem gelado os dois, tá? Coloquei aqui, não tem segredo. O segredo é vocês ficarem de olho aqui na batedeira. Por quê? Se vocês baterem pouco, ele não vai pegar firmeza. Se vocês baterem demais, ele vai virar uma manteiga. Ele fica gorduroso. E tem marcas de nata que a gente bate e não demora, ela não desenvolve, ela não cresce, ela não fica volumosa. Não demora muito, ela fica dura, mas fica gordurosa, fica horrível. Então, tudo isso que eu falo pra vocês, né? Tem que cuidar com a marca dos ingredientes que vocês usam. Por isso que eu falo, às vezes vale mais a pena a gente investir um pouquinho mais, né? No ingrediente de boa qualidade do que a gente ficar só querendo economizar e só tendo problema com as receitas da gente, né? Porque é tudo questão de qualidade também. Vai fazer um pouquinho de barulho, mas é bem rapidinho. Então eu vou bater aqui, ó, em velocidade mínima, tá, gente? Não coloquem na máxima e não pode sair de perto. Vocês têm que ficar de olho que dependendo da marca da nata, vai coisar muito rápido. Quando vocês verem que começou o globo a marcar ali, vocês desliguem e verifiquem se no pegar assim ela vai estar firme, igual eu vou mostrar aqui pra vocês.
Quando começou a ficar assim, eu desligo e faço um teste. Ó. Aí eu faço isso aqui, ó. Se eu ver que tá muito assim, ó, tá vendo, ó? Não tá boa. Se eu fazer assim no meu bolo, vai derreter. Por quê, gente? Porque certos produtos, certos ingredientes precisam atingir um certo ponto para ele se manter resistente, se manter firme, tá? Então daí, ó, eu bato mais um pouquinho. Agora sim, ó. Tá vendo, gente? Funciona meio que, ó. Funciona meio que o ponto do chantilly, né? Quando a gente vai bater. Então eu preciso que ela atinja esse ponto aqui, ó. Ó. Firme, porque se eu fazer isso aqui não vai desabar no meu bolo, tá? Então aqui eu tenho aproximadamente 250 gramas por aí a 300 de morango. Isso aí, a quantidade do morango vai ficar muito a critério de vocês, tá? Se vocês quiserem colocar mais, coloquem. Se quiserem colocar menos, coloquem. E muita dúvida que tem sobre esse recheio é se o morango não vai soltar água nele, se não faz mal misturar assim. Não tem problema, gente. Já ouvi até falar que por causa da gordura da nata não deixa soltar água. Mas é impressionante. Desse jeito aqui não solta água, o recheio não fica sorado, tá? Ó. Aí vai, a quantidade de morango vai a critério de vocês. Se vocês querem colocar mais ou querem colocar menos, tá? Pronto, a gente já vai montar o nosso bolo. Qual vai ser o primeiro bolo? Primeiro eu já vou fazer esse de morango, tá? Já vou montar, já vou desenformar e já vou decorar. Esse ar tá muito quente, não tá? Ontem tava tão fresquinho. Então é isso, já vamos montar o bolinho. E aqui, gente, eu vou utilizar uma massa de leite ninho, que ontem eu tinha um bolo e eu fiz a massa de leite ninho. E daí eu fiz uma pequena junto, tá? E eu já vou mostrar aqui pra vocês o resultado dela, que vai ter lá na apostila, pra quem adquirir a apostila, essa massa. Olha só. Essa aqui é a massa de leite ninho que eu falei pra vocês que eu desenvolvi pro nosso curso. É o nosso curso que eu vou gravar, né? Que eu vou começar a gravar, mas eu vou disponibilizar na apostila desse curso aqui para quem adquirir, tá bom? É maravilhosa, essa massa é deliciosa. Pode ler algumas coisas aí, cameraman. Numa batedeira comum, essa nata, quanto tempo em média? O tempo não tem como eu te falar, amor. Como eu falei, vai depender da marca da nata e vai depender da tua batedeira. Mas eu acredito que é praticamente o mesmo tempo, tá? Aqui eu vou dividir em duas camadas, porque esse aqui é um recheio que eu gosto de fazer camada grossa, tá? Pode adicionar leite ninho nesse recheio? Pode, fica maravilhoso. Se vocês quiserem adicionar umas 4 colheres de leite ninho, fica top, tá? Perfeito, eu já fiz assim. Se vocês quiserem usar esse recheio também para fazer aquelas tortas merengue, né? Que em vez de massa a gente usa disco de suspiro, né? Tipo, fica tipo um naque de cake, assim, de suspiro. É maravilhoso. Tem uma doceria aqui em São Francisco que vende. Hoje mesmo eu fui lá e comprei um pedaço, porque eu amo. Tá? E o ideal, né, é a gente colocar disco de suspiro, porque o disco de suspiro ele vai resistir mais. O suspiro em si, às vezes, dependendo do tempo que ficar na geladeira, ele vai sumir. Mas se vocês fazerem, não é um recheio que eu aconselho vocês fazerem. Eu tô fazendo hoje, né? E amanhã que eu vou dar pra alguém esse bolo. Porque aqui em casa eles não comem muito de fruta, são mais de chocolate.
Aí o que que acontece? O ideal é vocês fazerem, tipo, façam de noite para vocês vender no outro dia, tá? Não é bom fazer muito tempo antes. E daí coloquem um suspiro assim, ó, bem pedaçudo, que daí ele dura mais, tá? Mas tipo assim, ó, eu tô colocando hoje, até amanhã eu vou comer o bolo e vai ter suspiro, tá? Ele não vai durar muito tempo. E esse bolo aqui a gente vai falar depois um pouquinho de até quantos dias vocês conseguem vender ele se for num balcão de doceria, né? Ó, esse aqui já vai ficar mais alto esse bolo do que os outros ficaram, porque ele tem mais volume, né? De recheio. Então essa massa essa massa que eu ensinei para vocês ontem, se vocês quiserem fazer bolo de andar, pode fazer, tá? Só que daí vocês usem recheios leves, mousse, ganache, assim, mais airado, né? Que não fique camadas muito pesada, tá? Não é nem por questão de estrutura, é por questão de uma camada suportar a outra, senão a massa... Por isso que às vezes acontece do bolo de vocês rachar. É porque a massa de vocês não suportou o peso do bolo. O peso do recheio. Desculpa. Ó, esse aqui, ele vai ficar mais alto, tá? Ah, esqueci de colocar o morango. Agora foi. Uma camada foi com morango e uma foi sem. A Elisângela está perguntando se aquele recheio de morango que você fez ontem não vaza. Eu vou cortar depois o bolo, tá? Vocês viram, ó, que vai aí pra praticamente 24 horas que o bolo tá na geladeira, né? Aí vocês vão tirar a prova dos 9 aí, as dúvidas de vocês, se o bolo vaza, se o recheio não vaza, né? Se lá na geladeira não vai ressecar. Tudo isso. Nem o recheio daquele que eu fiz ali pra vocês ontem, ele vaza, tá? Nenhum deles. Vai vazar se vocês molharem demais, né? Ou se vocês for com fruta, vocês deixarem congelar e daí depois quando descongelar é normal soltar água. Aí também tem tudo isso, né? Não depende só do recheio de vocês. Depende de tudo isso, todos esses cuidados. Então vocês viram que essa quantidade de recheio que eu preparei aqui, né? Se vocês quiserem fazer um bolo de vitrine, aro 20, dá, porque ele vai ficar um pouquinho mais baixo do que esse aqui, tá? O ideal é o bolo não passar de 10 de altura, o ideal é nem ter, né? O ideal do bolo de vitrine é ficar entre 8, 9, por aí, tá bom? Só que esse aqui, como ele tem mais volume, né? Eu coloquei, fui bem generosa no recheio, vocês podem fazer um pouco menos também, né? Pode diminuir ali 50 gramas de nata e 50 gramas de creme de leite condensado e fazer um pouco menos, né? Eu coloquei bastante morango, tem tudo isso. A Joana Dark aqui está perguntando qual a calda que você usou para molhar o bolo. É a mesma que eu usei ontem, água com leite condensado. E aqui eu já vou desenformar ele e nós já vamos decorar esse aqui e finalizar esse aqui. Depois que os bolinhos estiverem todos prontos, eu vou falar pra vocês sobre o preço, eu vou pesar pra ver quanto cada um ficou. Vou falar pra vocês sobre o preço que eu venderia aqui, né? Não vou dar preço pra ninguém, porque cada lugar é um lugar, cada região é uma região, né? E vou falar sobre o tempo, né? Quanto tempo pode durar um bolo desse para quem vai vender em doceria. Olha aí, gente, ó. E quem disse que ia, né? Acabei de montar, ó. Olha só, ó. 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 Mesmo eu apertando, ó. Tá vendo, ó? E sendo que é recheio de nata, né? Ó, tô apertando, ó. Tá vendo, ó? Que eu tô botando pressão, dá pra vocês verem na lateral, ó. Não vaza, tá? Então eu não sei
o que que essa pessoa lá que deixou o comentário, essa seguidora nossa lá no Instagram, deixou o comentário que fez, e o bolo, ela até botou um debochezinho, assim, que o bolo vazou tudo o recheio do bolo. Então, provavelmente, ou ela não deu o ponto certo na nata, ou a nata dela não era de boa qualidade. Um dos dois. Claro que esse bolo é aro 17, né? Esse aí gente, os bolos que eu vou fazer hoje são tudo 17 e 15, tá, gente? Se a gente esquecer... Cristina Santana, respondendo a tua pergunta, não tem um tempo certo com a tua batedeira manual, né? Não tem um tempo certo, amor. É uma coisa de olho mesmo, tá? Tudo vai depender da temperatura da tua nata, da potência da tua batedeira, da marca da nata, tá? Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes demora um pouquinho menos. Eu percebi que a minha hoje deu ponto mais rápido, mas também é porque era só uma, né? Mas vocês viram ali que foi bem rapidinho, né? Então aqui eu já tenho o chantilly. E uma coisa muito importante das nossas tortas de vitrine é o seguinte, é a gente não colocar muito chantilly, tá? Não é agradável, tanto que eu não vou nem aplicar com manga de confeitar, tá? Fazer aquele processo que a gente faz lá, certo? O ideal é vocês colocarem quanto menos, só para cobrir mesmo a massa do bolo de vocês, e em alguns lugares vende ele até meio aparecendo a massa, tá? Já vi docerias chique, famosa aí que vende assim. Então não coloque camada muito grossa de chantilly nas tortas, nos bolos de vitrine, que fica desagradável, tá? As pessoas não gostam. Aqui estão perguntando sobre precificação, ainda vai ser falado hoje ainda, tá? A precificação eu vou falar no final da aula, gente. Vai ficar lá pro final, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, um pouco no caso de tortas de vitrine, a gente não precisa se preocupar com o chantilly, desde que seja um chantilly bem gostoso, bem saboroso, né? Mas não precisa ser chantilly de alta performance, certo? Outra coisa muito importante, anotem aí, tá? O ideal é vocês cobrirem a torta de vocês com chantilly, tá? Melhor, o chantininho Paris, mas o chantininho é mais gostoso, mas o chantininho, se você precisar deixar esse bolinho de vocês aí, por 3 dias, 2 dias na geladeira, o chantininho ele vai ressecar mais rápido, tá? E o chantilly não. Então, o ideal é chantilly. E de preferência não muito firme, tem que dar um ponto nele ali que não fique muito duro, tá? Tem que ser um chantilly mais molinho também. Porque daí também, isso também vai ajudar a deixar o chantilly mais... não ressecar muito rápido. Então não tem muito segredo, gente. A gente não tem que ter aquela frescura toda, principalmente se vocês vão... Principalmente se vocês vão colocar alguma coisa em cima, na lateral, né? Daí não precisa estar se preocupando tanto com farelinho, essas coisas assim, tá? A não ser quando vocês vão fazer, deixar ele peladinho assim, daí não fique... Mas eu aqui no caso, eu vou colocar suspiro, né? Então, ó, e daí eu posso aplicar com a própria espátula na lateral mesmo, não tem problema. Tá? É pra ficar algo mais... Ó, vou aproximar mais um pouquinho aqui, tá? Vamos lá. Como é que tá a imagem para vocês, pessoal? Tá tudo ok? Imagem, áudio. Ó, estamos colocando nos comentários uma dica aí para quem tá com a imagem ruim, tá? Ontem não teve reclamação de imagem ruim. Será que pode ser a nossa internet? Não, né?
Então, olha só, gente, é bem rapidinho, bolinho de vitrine de decorar, né? Pra quem vai trabalhar em quantidade. Uma dica muito importante que eu dou pra vocês: se especializem aí, façam, né? Ah, Paris, mas eu não tenho foto de bolo pra mim divulgar. Gente, tem que investir um pouquinho. Eu sei que as coisas estão difíceis, as funções difíceis, muitas vezes, né, tem pessoas que não tem disponibilidade de ingredientes, mas vocês vão precisar, vocês não podem fazer divulgação com foto de outras pessoas. Vocês têm que divulgar com o produto de vocês, porque o cliente vai querer ver. E a partir do momento que um cliente vem querer encomendar um bolo com você, ele vai lá visitar o teu Instagram, o teu Facebook, para ver como é que é o teu trabalho, se é bonito, se é bem caprichado, né? E daí tem aquele negócio, não basta ser bonito, tem que ser gostoso, né? Tem que ser uma coisa que as pessoas olhem e tenham aquela aparência de limpinho, de coisas bem feitas, tá? Então, ó, bem pouquinho chantilly mesmo, é só pra cobrir mesmo, tá? Coloca, consegue? Deixa eu colocar. Coloco sim. Ó, finalizei aqui. Vou ter que buscar, passar na água um bom pedaço aqui. Agora a gente vai decorar esse bolinho bem rapidinho. Não tem perguntas aí, câmera bem que tu tá falando? Hã? Não, por um momento não. Temos aqui comentários sobre pasta americana, né? Mas como a aula não é direcionada à pasta americana, né, pessoal? A gente hoje, deixa para um outro momento essas perguntas. Hoje a gente vai responder as dúvidas de vocês referente a essas coisas aqui, ó. Tá? Não adianta vir falar para vocês de pasta americana aqui, porque não é o que eu tô ensinando agora. Agora eu vou pegar aqui, ó, uns suspiros. Vou quebrar. Ó, bem grosseirão mesmo. E a gente vai usar aqui para decoração do bolo, tá? Eu já vou colocar no suportezinho ali, que a gente vai embalar depois ele, né? E é muito importante, gente, vocês fazerem nesses disquinhos, tá? Seja desse, seja aqueles outros que tem, né? Um disquinho desse vocês vão pagar em média 25 centavos por aí. Acho que nem isso. Qual a dica que você dá para o chantilly não ficar com bolinhas, né? Isso a gente sempre fala nos vídeos lá. A dica, o chantilly, infelizmente, gente, vocês podem bater ele perfeito. Ele vai pegar ar. A gente tá trabalhando com ele ali, ele pega ar. Vocês precisam ir hidratando ele e mantendo ele resfriado e coberto enquanto vocês estão manuseando, né? Se a gente bate o chantilly perfeito, no ponto perfeito, e deixa em cima da mesa, aberto, ele vai absorver todo o ar do ambiente e vai ficar poroso. Né? A gente vai lá, atinge, tá lisinho, vai lá, atinge ele e ele fica poroso. Daí precisa de um pouquinho de chantilly gelado e hidratando. A gente tem bastante vídeo aqui no canal. Nossa amiga Aparecida Silva quer fazer o curso de Páscoa. Aproveitei e pega o link que está disponibilizando aí nos comentários, tá? Ó, agora para finalizar ele, eu já vou colocar aqui. Eu tô utilizando aqui. Essa bandeja consegue ver a numeração? Deixa eu ver aqui que eu consigo, acho. Tá meio escura, né? Mas eu acho que é 50M. Quero ver, 50M isso. 50M. G50M. G50M, tá? Ó, vocês podem ver aí, né? Como o bolo foi feito de nata, né? Quando foi colocar ele deu até uma inclinada. Isso. Mas não prejudicou o bolo, né? Gente... aí vocês vão falar assim, Paris, mas tu vai pesar com a embalagem. A gente paga pela embalagem, a gente tem que cobrar pela embalagem. E é um peso simbólico um negocinho desse daqui, tá? Então não tem como a gente
ter que estar tirando o bolo dali para pesar para depois colocar na embalagem, tá? Então a tampa vocês podem descartar na hora do peso, mas isso aqui vocês podem pesar junto porque vocês estão pagando por isso, o cliente de vocês também tem que pagar, certo? A não ser quando é uma coisa muito pesada, não tô falando isso de pratos de vidro, de coisas que pesam muito, né? Nesse caso aqui, o peso é mínimo. Uma dúvida que o pessoal sempre pergunta também sobre bolo de morango com suspiro, é se o suspiro não derrete na geladeira. Ele vai derreter depois de uns 2, 3 dias, ele vai começar a derreter, mas não derrete tão rápido, tá? Depende também do suspiro que você usa. Essa marca que eu uso aqui é boa. Não tem como, né, gente? É açúcar, vai chegar uma hora ali que vai pegar a umidade e vai derreter. Tanto que até dentro do bolo, normalmente ele derrete um pouco, se vocês, por isso que eu digo, para não fazer muito tempo antes, tá? É correto pesar os bolos depois de embalados? Nesse caso aqui, eu peso. Eu não peso com a tampa, eu não peso quando é caixa, né? Mas é assim, ó, com essa basezinha aqui eu peso, tá? Porque é mínima ali. Se eu colocar na minha balancinha ali, provavelmente capaz que nem dê peso ali, tá? Então não faz mal, porque é uma coisa que você também gastou, né? Não faz mal. Eu digo quando é uma cake board mais pesada, né? Quando é... Aí vocês tiram a tara antes para vocês saberem o peso que deu. E o que eu gosto, gente, sempre de fazer o meu bolo, porque facilita no eu cobrir. Se eu for fazer direto nisso aqui, ó, fica muito ruim, né? Fica ruim pra gente aplicar o chantilly, fica mais difícil de limpar, de dar acabamento. Então eu sempre gosto de fazer nos disquinhos para depois passar para essa embalagem, mesmo quando é bolo de festa, mesmo quando é bolo de vitrine, e até pro cliente da gente cortar, né? Porque essas embalagens elas são todas marcadas no fundo e acaba engatando a espátula para tirar a faca. Eu gostei muito ontem, sou sua fã. Tem um pessoal que estava participando com nós ontem. Tem bastante gente que estava conosco ontem. E se vocês quiserem fazer um desse de morango com chocolate branco, eu ensino lá naquele nosso curso para iniciante. Eu acho que na segunda aula, se eu não me engano, tá? Paris, fiz a massa, ficou perfeita. Rafaela Brito. Olha, já fez a massa de ontem. Para quem participou da aula de ontem, pessoal, a receita da massa de ontem também está na descrição no vídeo de ontem, tá? Da primeira aula. Então, gente, como eu falei pra vocês, Paris, como que eu posso decorar um bolo de vitrine? Gente, sempre com a informação do recheio, tá? Isso é essencial, como eu falei ontem pra vocês, tá? Sempre procurem utilizar a informação do recheio. Se tem suspiro, coloque suspiro. Se tem morango, coloque morango. Uma pergunta aqui, ó, se você coloca geleia de brilho nos morangos. Então, eu ia falar sobre isso agora. Quando eu tava fazendo bolo para vender bastante assim, eu sempre tinha em casa. Agora, como eu vendo bem pouco bolo, né, que a gente não faz mais aquela demanda grande por causa das outras coisas da gente, né? E agora a maioria dos bolos estão decorados também, né? Isso. A maioria dos bolos que eu tô fazendo hoje em dia é mais decorado, mas quando eu quero fazer, assim, aqueles bolos para final de semana, assim, pronto, entrega, eu compro, tá? Eu até pensei em comprar hoje, mas só tinha pacote grande e ia acabar estragando depois. Mas tem a geleia de brilho, gente. Tem ela vermelhinha e tem ela branca, transparente mesmo. Daí vai deixar o morango de vocês com aquele aspecto lindo, brilhoso, tá? Eu já ia até falar sobre isso e por isso que é bom vocês fazerem essas perguntas, porque ajuda a gente a responder também, né? Então tá aqui, ó, o nosso bolinho de morango é um bolo de vitrine, né? Se vocês quiserem jogar morango, suspiro aqui na lateral toda, podem jogar. Se quiser deixar ele todo branquinho e com morango só em cima, também pode fazer. Se quiser fazer um espatulado, pode fazer também, tá? Deixa eu fazer um tour aqui para o nosso primeiro bolo, né? Vamos lá. Quer dar um giro, amor?
certo? Aí, aham. Ó, aqui eu já coloco a tampa e vou deixar ele ali na geladeira. Ó, essa embalagem é boa, gente, porque vocês viram que o bolo ficou alto, ficou com 10, aí tem mais o morango e não encosta no nosso bolo, tá? Então, sempre que comprarem, e essas embalagens são ideal, gente, porque elas são mais econômicas, né, pra gente comprar. Eu pago em média, né, esse tamanho aqui, eu acho que sai em torno de 2 e alguma coisa, porque eu comprei uma quantidade grande. E 2,70, se eu não me engano, então vale muito a pena, né? A gente entrega o bolo aí ó, fechadinho, vai ficar na geladeira, não vai ter perigo de ressecar. E o tempo de Né? validade no bolo disso aqui, tu vai falar depois ou? Depois, no Depois, final né? da aula, eu vou falar, eu vou colocar todos os bolos aqui e vou falar a durabilidade de cada um deles, tá? Pra venda. Agora, a gente vai fazer o de... O problema é eu lembrar agora, que eu esqueci de etiquetar. Vamos lá. Vamos pra esse aqui, não sei como que é. Bora decorar esse aqui. Qual a altura da embalagem? Esse bolo aí deve ter ficado com o quê? Uns 10, 12? Essa embalagem ali, gente, ela tem, eu acho que uns 13 de altura, se eu não me engano. 14, Porque com os por aí. morangos ali deve ter dado um 12, né? Ela é bem alta, porque 11. vocês viram que só na forma ele ficou rente 10 centímetros, né? Ficou da altura da forma. Tá? Vamos ver qual que é esse aqui, que eu esqueci de colocar os papelzinhos marcando ontem. Ah, esse aqui é o Dois Amores. Paris, essa aula vai ficar salva? A primeira e a segunda? Eu acredito que vai, gente, tá? Ó, gente, o bolo mesmo, depois de 24 horas, olha só, ó, ele tá molhadinho, ó. Tá vendo, ó? Então, é isso daí, tem que ser molhadinho mesmo o bolo de vocês, tá? E por causa do papel, deu uma quebradinha na minha massa. Quantos bolos vai ser decorado hoje? São 5, né? 5 bolos. E pra esse daqui, amor, tu já coloca ali no micro-ondas pra mim. Coloca um Pra minuto. fazer o ganache. É, É isso? isso. Aí aqui eu vou fazer ele e vou jogar uma ganache por cima. Esse aqui é o Dois Amores, né? Porém, eu vou passar uma pré-selagemzinha de chantilly antes. Eu gosto de fazer isso, tá? Porque eu acho que mantém mais a umidade do bolo. Ó, bastante pedidos aqui para deixar salvo as aulas. A gente não costuma tirar não, né, pessoal? É, provavelmente eu vou deixar assim. É um conteúdo que eu gerei pra vocês, né? Exclusivo, gratuito, então não tem por que eu tirar. A não ser que vocês queiram que eu tire, daí eu tiro. Tem votação pra tirar? Não, né? Só pra deixar. O meu chantilly tá porosinho. Aqui eu ainda comprei uma marca de chantilly que eu nem costumo utilizar, mas ele é bem branquinho, é gostoso. Que é uma pergunta, pode misturar ganache de chocolate branco no meio do recheio de bolo de morango? Daquele bolo que você fez? Eu acho que, não sei se vai ficar, pode misturar pedaços de chocolate branco. Acho que vai ficar mais gostoso do que misturar ganache. Porque a nata é não meio se- delicada, né? É, a não ser porque a nata ela já tem gordura, o chocolate branco tem gordura, né? Acho que vai ficar muito enjoativo. A não ser que você queira fazer uma camada de ganache de chocolate branco e uma de morango. E uma da nata.
Deixa salvo, muita gente que pedindo para deixar salvo. Vai ficar assim. Qual a receita do recheio de nata? Esse recheio de nata eu acho que vai para apostila, né? Gente, Ou vai estar? eu fiz aqui na hora e falei a quantidade, tá? Eu não tenho como ficar repetindo toda hora as coisas pra vocês. Quem estiver entrando depois, que perdeu o início, não se preocupa que eu passei as informações no início aqui pra vocês. Então depois, finalizando a aula, vai lá e assiste de novo que você vai conseguir revisar o conteúdo, tá? Mas esse recheio está na apostila, né? Tem bastante gente entrando aí e que entra depois, né? E daí já perdeu bastante coisa. Mas não se preocupa, depois é só vocês assistir a aula bem direitinho. Deu? Deu? Então, pode deixar aqui? Deixa que eu já vou fazer o ganache, né? Ó, esse aqui fica uma altura bem boa para um bolo de vitrine, estão vendo? A gente não pode fazer bolo de vitrine muito alto. A não ser quando um cliente vai lá e pede para você por encomenda um bolo que ele vai usar para cantar parabéns. Mas para vocês terem pronta entrega, né? Façam os bolos mais baixos. E menores também, né? Não tá travado os comentários, não? Tá demorando tanto pra ler quando eu não tô falando. Cristina Lima, achei que todos teriam que ser baixos. Mas gente, eu já repeti isso, né? O ideal é todos serem baixos. Como eu falei pra vocês, o de nata ali, como eu preparei o recheio, eu preparei só pra um bolo, deu uma quantidade maior, porque não tem como eu bater menos que uma nata. Se vocês quiserem, vocês, como eu falei, quer fazer ele mais baixo, uma camada mais fina, coloca uma quantidade menor de nata e uma quantidade menor de leite condensado, tá? Ali agregou o morango, tudo junto, deu um volume maior. Como eu falei, aquela receita que eu passei ali, dá pra fazer um aro 20, tá? Aí eu fiz o aro 17, ele ficou com 10 de altura. Mas não tem problema também. Cadê o chocolate? Me dá uma... Tá aqui, ó, aqui embaixo. Já endureceu. Quer que bote mais no calorzinho? Não precisa. Aqui eu tenho, gente, 200 gramas de chocolate. Aqui eu tô utilizando cobertura, tá? Cobertura blend. E eu vou fazer a ganache. E 100 gramas de creme de leite. Baixadinha aqui para deixar mais focada a imagem. Aí essa caldinha aqui a gente pode fazer pra fazer drip de cake, pra escorrer só no bolo, pode fazer pra jogar em cima do bolo todo. Aí é só mexer bem. Eu vou pegar uma espátula um pouco maior. Lenira Silva, minha massa branca ficou escura. É o que você falou ontem também, né? Sobre a qualidade da farinha de trigo. Tem que cuidar com a farinha de trigo. Tem que cuidar se não tá usando ovo caipira. Porque tem farinha de trigo, gente, que deixa o bolo da gente bem escuro. Creme de leite para o ganache, temperatura ambiente. Temperatura Correto? ambiente. Temperatura ambiente, não pode estar com chocolate muito frio, tá? Aí se vocês verem, ó, aqui ele já pegou o ar-condicionado, ele já deu uma... Ó, olha só, já endureceu, ó, tá vendo? Ó?
Então eu tenho que levar ali no micro-ondas de novo. É que aqui o ar-condicionado tá direcionado bem para baixo também, né? É que eu tô com o ar ligado, gente, porque não tem como, tá? Tá muito quente aqui. Bota quanto tempo? Ah, bota só uns 10 segundinhos. Não vai esquentar demais daí. Tem que esperar esfriar. 8 segundos. Então eu deixei parado aqui. Não pode colocar quente, senão vai derreter o chantilly, tá? Só que eu tô fazendo pra ficar uma ganache sequinha no bolo depois. Tá? Se vocês quiserem uma ganache Vou só... botar um pouquinho pra cima esse ar, né? Só por enquanto. Já vai me prejudicar aqui, ó. Assim, ó. Beleza? A embalagem utilizada no outro bolo foi 50 ml. Isso, Depois né? a gente deixa na descrição Da live aqui. da live, tá? Tereza, gosto das suas explicações. Ó, então essa proporção de chocolate que eu utilizei, lembrando que eu utilizei chocolate blend, né? E o chocolate blend o que que é? É mistura de meio amargo com chocolate ao leite. Se vocês fazerem essa ganache com chocolate ao leite, provavelmente ela vai ficar mais mole, tá? Mas aqui, ó, eu fiz, ó, pra formar essa casquinha mesmo. Boa noite, quero ver abacaxi com coco. Silva Freitas, vai ter, né? Daqui a pouco tá saindo. Depois você vai falar também quantos litros de chantilly gastou para decorar esses bolos. Isso aí. Ó, esse aqui é o Dois Amores, pessoal. Então, por isso que eu falo pra vocês, sempre procurando usar informação do sabor, usar na decoração, tá? Isso que é mais importante. E por causa do ar-condicionado, o meu Ganache? ganache ficou meio fosco. Amo teus vídeos, Rosa Helena Miller. E tudo isso depende muito, gente, as coisas tudo depende muito de temperatura, né? Por isso que a gente tem que ficar sempre atento, que às vezes não dá certo uma receita por causa da temperatura. Perfeitas suas receitas. Obrigado. Puxar um pouquinho mais para próxima do bolo. E aqui a gente ainda vai utilizar um chocolate branco aqui para poder também dar... Aqui é a Carmen. Paris, o bolo de vitrine pode ser somente um recheio? Eu vou fazer um que é somente um recheio. É que o que eu tô fazendo pra vocês aqui é os sabores mais vendidos, tá? Mas é claro que a decoração, gente, usem a criatividade de vocês, usem e abusem, tá? Eu fazia bolo pro café, eu nunca fazia o Dois Amores sempre do mesmo jeito. O sabor, a massa eu sempre utilizava a mesma, mas o modelo dependia da minha criatividade do dia ali. Tinha dia que eu fazia de um jeito, tinha dia que eu fazia do outro. Então, depende muito disso daí, tá? Fiz uma hoje com 2 recheios, achei muito alto, a Carmen. Com 2 recheios muito alto, então, você colocou o disco da massa muito
muito grande ou a camada do recheio muito alta, né? Provavelmente. Qual a quantidade de ganache que utilizou para fazer essa cobertura agora? Eu acabei de falar ali atrás. Eu utilizei Oh. 200 gramas de chocolate e 100 gramas de 200 creme gramas. de leite. Mas não foi tudo, sobrou um pouquinho, tá? Na verdade dá pra... Deixa eu ver aqui. Na verdade sobrou ali, eu acho que mais 100 gramas ali de ganache. Peraí que eu já tô indo aí, gente. Que pó é esse que você colocou aí? Não, isso aqui é um granulado, né, amor? É. Não é pó, é um granulado. Você pintou o granulado? Não, o granulado ele tá com uma cor mais clarinha um pouco, né? É que é uma... Ela dá uma diferença em relação ao ganache. É que esse dali a ganache ela é mais marronzinha, né? Que é com chocolate meio amargo. Acho que esse Dois Amores vai ficar aqui por casa mesmo. Se bem que o cameraman tá de regime, que ele tá malhando agora, né? Agora ele é fitness. Cassie ainda vai ter quantos bolos? Mais 3, né? Tem mais 3. Ó, gente, então aqui temos mais um bolo. Se vocês quiserem, ao invés do chocolate preto, né, vocês podem fazer a ganache com chocolate branco. Fica lindo também, né? Esse aqui eu nem vou colocar na geladeira, vou deixar aqui fora mesmo. Eu vou tampar ele. Lembrando que depois que terminar, eu vou cortar para vocês verem dentro e vou falar sobre o preço, sobre a durabilidade de cada um, tá? Nossa, será que eu vou conseguir? Claudiana Martins? Vamos deixar aqui, deixa eu só dar uma ajeitada na bancada aqui, porque trabalhar com a bancada suja não é comigo. Eu gosto da sua aula, Kaline Cássia. Pessoal, quiser fazer alguma pergunta agora, pode fazer, tá, pessoal? O pessoal tá quietinho hoje, né? Tá quantas pessoas? Estamos com 700 pessoas. Ó, então acho que estão todos de ontem aí. Novamente. Ivone Lassete, gosto de ver a Paris trabalhando, tudo parece tão fácil e leve quando ela faz. Ai, se vocês vissem a bagunça que nós limpamos aqui ontem, misericórdia. Ontem eu só guardei os recheios. Adriana Carvalho, boa noite, sou nova no canal, seja bem-vinda. Vamos ver qual que eu vou fazer agora. Esse será que é todo de brigadeiro? Acho que é, né? Se fosse com ganache branco, qual seria a quantidade de creme de leite? Mudaria em relação a outro? Muda, daí vocês coloquem, em vez de 100 gramas de creme de leite, coloca 70, tá? Porque o chocolate branco tem mais gordura, né? Daí a tendência é ele ficar mais mole. Então respondemos aí Silvania. Esse é o brigadeiro, tá, gente? Ana Carolina, você vende por quilo ou por peso esses bolos? Então, quando eu... Por quilo ou por peso? É por quilo, desculpa, é por quilo ou Ou por unidade? tamanho? Gente, ontem eu esqueci de colocar as outras 50 gramas do brigadeiro no final, né?
Aí era pra ele ficar mais pretinho, que eu coloco, mas mesmo assim ficou bom, ó. Então esse aqui é o brigadeiro que a gente preparou ontem ao vivo, ó. Ó. Tá vendo? Então a gente vai cobrir esse aqui todo de brigadeiro. Olha só que tentação, hein? Aí era pra ele ter ficado mais pretinho o nosso brigadeiro, mas a 50 gramas do final eu esqueci. Então, o pessoal que está com dúvida aí sobre o recheio, como é que foi preparado, foi tudo feito na aula de ontem, tá, pessoal? É. Quem não assistiu, assista. Então a gente pega aqui, ó, vai pegando um pouco e vai aplicando, ó. Se quiser aplicar com a manga, pode aplicar também, tá? Para fazer isso aí tem que estar num ponto bem bom É, tem que ser esse ponto aqui que é esse recheio. brigadeiro, né? É. Não pode estar quente, tem que estar descansado. Aí vocês vão perguntar, meu Deus, Paris, mas tu deixou esse brigadeiro desde ontem fora da geladeira, não estragou não, gente. Esse recheio aqui, na verdade, a gente não deixa porque não tem necessidade, né? Ninguém vai deixar um bolo 3 dias. Mas ele dura até 72 horas, tá? Ó, colocaram aqui por isso academia, porque muita coisa gostosa aqui. Aqui, ó, percebi que você tinha esquecido e fiquei com vergonha de falar. É, Maria Rodrigues. Devia ter falado, mulher. Depois que eu fui ver o chocolatinho separado ali. Aí estavam perguntando ali sobre como que eu vendo, né? Quando eu faço pronta entrega, eu vendo por... Não é por quilo. Aí eu vendo por bolo mesmo. Eu vou lá e estipulo um valor, dependendo do recheio, para cada sabor de bolo. Às vezes eu faço, tipo, eu pego 3 sabores e vendo todos o mesmo valor. Né? Mas isso é uma estimativa que a gente tem que fazer para não ter prejuízo. Então pensa no brigadeiro aí, ó. É, Paris, quando a cobertura for brigadeiro, cobra mais caro? Sim. É o ideal, né, gente? Porque gasta mais, né? Mas vocês podem fazer também, se quiser, que faz o bolo de brigadeiro e cobrem com ganache. Mas eu gosto de fazer assim. O meu brigadeiro... O meu bolo de brigadeiro, mesmo brigadeirudo, é assim. Tá? Kainan está chegando agora, vai ter alguma cobertura com ninho? Vai. Vai, né? Não, eu não vou preparar a cobertura com ninho. Vai ter decoração. O bolo de ninho com Nutella, que é com ninho. Isso, a decoração, né? Ninho com Nutella, brigadeiro de ninho com brigadeiro de Nutella e morango. Aqui vocês não precisam se preocupar em deixar muito perfeita a lateral, porque a gente vai cobrir ele todo com granulado, tá? Então já respondeu a pergunta aqui do Luiz Amaro, se eu posso pôr granulado por cima. Tá respondido, Luiz. É o que a gente vai fazer, tá? Aqui o comentário da Carmen, já comprei outros cursos com outras chefes, mas me apaixonei por você ser carismática e explica com detalhes. Que bom, amor, eu fico muito feliz com isso, obrigada. Então vamos cobrir aqui. Isso aqui eu só vou mexer depois. Vamos limpar aqui. Ó, fechamos agora 1 hora de aula, 1 hora e 4 minutos. Já? Meu Deus, como passa rápido. Ontem a aula foi 2 horas e pouco, né? Nossa. Ou não? Foi, né? Foi 2 horas e 40, eu Então acho. vamos ter aí umas 5 horas aí de conteúdo para vocês, pessoal. Quem não assistiu agora, né? Vai ficar salvo aí para vocês verem depois. É, gente, é coisa, né?
Agora, para colocar o brigadeiro, vocês podem pegar e colocar numa forma maior e levar com a mão, né? Coloquem uma forma grande embaixo e levem com a mão. Ou vocês podem colocar aqui e subir com uma espátula, tá? Que é o que eu vou fazer. Ó, aquele bolo aro 17, né? A bandejinha utilizada foi 50 ml. Essa aqui é 32 ml. Lembrando que esse aqui é o bolinho de aro 15, tá, gente? Deixa eu ver se eu tenho aqui uma espátulazinha pra usar isso, que eu amava, mas eu não sei onde é que eu vou utilizar essa daqui mesmo. Deixa eu pegar outra colher aqui. Meu Deus, apaixonada por essa aula, Claudiana Martins. Eliane, esse é o melhor curso que assisti, super carismática. Deixa eu aproximar mais um pouquinho agora. Aqui pra não... Ó, tem a Ivone que não trabalha com bolos, não é confeiteira, mas ama esse canal. Então não é só confeiteiros que está assistindo conosco hoje, ó. Vocês podem colocar o granulê tudo numa forma, né? E vir com a mão assim, ó. Eu gosto de fazer assim. E daí eu deixo aqui o negocinho aqui pra parar, o que vai sobrar, ó. É só pegar com a espátula e ir levantando, ó. Aqui eu tô utilizando o granulê, mas pode ser granulado mesmo, tá? Eu tô utilizando o granulê porque era um pacotinho menor pra mim comprar. Mas pode ser com granulado normal mesmo, que acaba sendo até mais em conta e é gostoso também, né? Só cuidem muito com a marca do granulado que vocês usam, gente. Tem granulado que tem gosto de sabão, né? Aí vocês vão vender o bolo uma vez só pro cliente. Eu fui comer um bolo, eu não sei quem me acompanha no Instagram, acho que viu a semana passada, eu fiz um story, eu tava numa eu tava numa confeitaria e eu pedi um pedaço de bolo de brigadeiro, porque eu tava com vontade de comer um doce. E eu sou enjoada pra comer doce, sabe? Aí eu comecei a comer o bolo e falei assim pra ele, esse recheio é industrial. Aí ele, será? E era um bolo de brigadeiro, né? Era um bolo de brigadeiro. Lindo assim, tu olhava, parecia bem fresquinho, né? Não era ruim, só que não era um recheio caseiro. Então a maioria dessas confeitarias usam recheios industrial, aqueles recheios de pote, recheio de pacote. E é uma confeitaria, né, bem conceituada, né? É uma confeitaria super conceituada, de outra cidade, hein? Não é daqui de São Francisco. E na hora que eu comi eu já percebi o tipo de massa que era, eu já percebi o recheio. O cameraman ficou olhando sério pra minha cara, ele falou, acho que tu tem que participar desses programas de... Programa com o Jacan, né? Masterchef. Esses programas de provar comida. Pessoal que tá gostando aí, deixa nos comentários, pessoal, né? Depois é importante também, se vocês quiserem, tirem um print aí das imagens do curso, compartilhem na rede social de vocês, como forma de agradecimento, né? Publique lá no Instagram, marque a Paris. O ideal aqui, gente, é vocês colocarem uma bandeja bem grande embaixo da bailarina. Ou um papel manteiga, né? Pra vocês já irem aproveitando ali o que sobrar depois de passar pro pacotinho, tá? Eu que fiz bagunça aqui mesmo. Você vai cortar o bolo, Ângela Cunha? Vamos. Dependendo da quantidade de pessoa que tiver no final da live, eu vou cortar. Mentira, eu vou cortar sim, gente. Mesmo que tiver só 100 pessoas, eu vou cortar. Só que daí a parte que eu cortei o bolo, o cameraman vai cortar da live. Pra quem não esperou, não vai ver. Depois na edição a gente corta.
É. Então não faz mal ficar um pedacinho assim, ó, aparecendo granulado para o cliente de vocês ver que embaixo tem cobertura de brigadeiro, tá? Ó, esse que caiu aqui dentro eu vou aproveitar, tá? E o que caiu aqui fora eu vou descartar. Porque eu não tinha higienizado a mesa adequada aqui, né? O certo era eu ter colocado uma bandeja grande aqui embaixo para fazer esse processo. A Paris fez bagunça aqui ao vivo. É o que geralmente você faz, né? É. É que eu tô... meio ansiosa. Maria Rosângela, tudo perfeito, parabéns pelo curso, Paris. Estou salivando, Gisele Cristina. Bora curtir, pessoal. Kátia Dias, obrigada, Kátia. Tiramos as baguncinhas, vamos passar aqui pro nosso pratinho. Olha que coisa rica, gente, esse bolinho, né? Eita, e tem um monte de granulado ali também. Vamos passar ele pra cá. Isso aqui, gente, é uma cobertura de brigadeiro macia, cremosa, que não foi pra geladeira ainda, tá? Tava desde ontem aqui na bancada, que eu fiz ontem ao vivo pra vocês. E olha a textura desse brigadeiro, gente. Então, quem que fala aí que o brigadeiro gourmet da Paris escorre do bolo é porque não deu o ponto correto. Tá? Tem que dar o ponto correto, usar um chocolate de boa qualidade também, né? Tudo. Nem é o chocolate, é mais o ponto mesmo, né? O chocolate vai influenciar muito no sabor. Então... Paris, consigo aplicar chantilly na cobertura de brigadeiro? eu não sei, acho que não tem por que fazer isso, né? Dá pra aplicar pra fazer detalhes se você quiser. Mas se você já cobriu com brigadeiro, se você vai cobrir com chantilly, não tem por que cobrir com brigadeiro, né? Então aqui, pra não rolar o nosso brigadeirinho ali em cima, a gente vai utilizar um biquinho. Parabéns pelo seu jeito bem explicado de ensinar, amando o curso. Eu estava ontem, estou aqui novamente. Carmen Balandro. Sueli, cheguei atrasado. Obrigado, Sueli, pela presença. Então, gente, esses bolinhos que eu ensinei... Ah, Paris, por que tu não ensinou outros recheios, né? Eu tô ensinando pra vocês, gente, que é os sabores de bolos que a gente mais encontra nas confeitarias, tá? E são sabores que com certeza são os que vocês mais vão vender aí se vocês forem fazer pra ter pronta entrega. Aqui, a Suzane está perguntando se esse brigadeiro dá para fazer trabalho de bico. Já vai ver, já. Vamos fazer agora, Su. Já dá pra fazer roseta se quiser. Ó, e por isso que eu deixei em temperatura ambiente, porque se vocês não deixarem... E olha que tava calor aqui hoje, e eu só liguei o ar agora à noite. Aqui, a Nice Santos, ela te acompanha faz 7 anos. Ó, eu vou fazer isso aqui só pra colocar o meu brigadeiro em cima, tá, gente? Já tá ali, né? Pra ele não escorregar. Mas olha só como faz trabalho de bico, tá vendo? Gente, bolo personalizado de personagens, essas coisas tudo são bonitas, né? Mas esses dão água na boca mesmo, né? Como eu Verdade falei, é essa? né? Esses bolos aqui a gente vende muito para adolescente, né? Porque adolescente não gosta mais tanto de bolo com personagem, né? E na apostila vai ter a receita desses brigadeiros que eu fiz também para vocês, tá, gente? Vai ter a receita do brigadeiro preto e o brigadeiro de leite ninho, que daí eu fiz o Dois Amores com leite ninho. O de leite ninho, tá?
E olha só que riqueza, né? Vamos terminar de brigadeirar tudo isso aqui. Já está terminando, Sueli Bolos? A gente vai decorar mais dois ainda. Temos mais 2 bolos ainda e depois ainda vem a consideração final, né? É. Vamos falar sobre a especificação, Sobre quanto tempo dura. quanto tempo dura. Então tá aí, ó. E depois a gente vai cortar também. Aí aqui, ó, eu passei nas miçanguinhas de chocolate, mas vocês podem passar em granulado. Só procurem fazer uma coisinha que destaque mais, tá? E tá pesadinho o bichinho. E esse é de 15 centímetros, né? É, só que ele foi coberto com brigadeiro, né? Daí tá pesado. Vamos Então ver lá qual... já estamos com um ali, né? Tem outro na geladeira. Vamos ver qual que vai vir aqui agora. Temos 2 amores, pessoal, brigadeiro. E estamos com outro na geladeira. Vamos para qual agora? Quem que adivinha aí? Vamos lá. Agora, tá todo mundo ansioso pra ver o abacaxi com coco, né? Mas eu vou deixar por último. Agora a gente vai fazer o de ninho com Nutella. Brigadeiro de ninho com brigadeiro de Nutella. Vai lendo pergunta, não tem pergunta? O granulado é granulê. Granulê, aham. O granulado é granulê. Podemos cobrir bolo de festa com esse brigadeiro? Aí vai depender do que o teu cliente vai pedir. Se o teu cliente pedir, eu só digo que para quem vende por quilo o bolo, ele pesa mais, tá? Aí vocês já tem que avisar o cliente de vocês. Porque enquanto que eles compram um aro 17 com chantilly, né, vai comprar um 15 com cobertura de brigadeiro, tá? Se terminasse assim, sem os brigadeiros, já estaria ótimo. É. Já fica, tem doceria que a gente vê que na verdade é só com o brigadeiro. Eles nem colocam nada em cima. Eu aqui, eu fiz pra vocês o padrão do recheio, né? Mas pra mim fazer, eu já boto mais recheio. Eu já sou mais... Vou colocar mais recheio. O cameraman tá meio quietinho hoje. Eu falei pra ele não ficar lendo muitas perguntas de assuntos que não eram do curso, daí eu acho que ele tá meio... Estamos obedecendo a ordem, né? Vamos lá. Quando for pergunta aqui direcionada ao curso, aí eu estou respondendo para vocês, tá, pessoal? É porque senão acaba ficando... Nas outras lives eu sempre respondo tudo pra vocês, mas aqui como é direcionado ao curso, eu não quis ficar fazendo respondendo muita pergunta, senão acaba ficando muita mistura de informação, né? Não tem como a gente ficar passando coisa de algo que a gente não tá explicando. Olha, aqui a chuva começou a cair forte agora. Tomara que não tenhamos queda de luz, né? Caraca, gente. Tá caindo um toró aqui. Misericórdia. Tá muito parada a live hoje. O bolo todo de brigadeiro, bandeja 32, isso mesmo, tá?
E a outra lá que foi aro 17 é a bandeja 50. Aqui, ó, dá para escutar a chuva. O bom, gente, daquela embalagem ali é que quando a gente coloca um morango, coloca um brigadeiro em cima para decorar, não achata, não encosta, né? Quando a gente compra uma embalagem muito baixinha, a gente fica tendo dificuldade pra... na hora de colocar a tampa, né? Essas tortas de vitrine pode fazer com uma camada de recheio e duas de massa? Não, depende. Quando é uma mistura assim, tipo, vai lá com uma camada de creme bem generosa e uma camada de fruta em cima, daí até dá. Tá? Tem sabores que dá pra fazer sim, que é assim na verdade, né? Mas nesses sabores que eu passei pra vocês, eu prefiro fazer assim. Tem uma altura padrão para os bolos de vitrine? É o que eu falei pra vocês ontem, gente. Entre 8 e 9 centímetros no máximo, tá? É o ideal. Olha aí, ó. Antes eu só decorava bolo assim, ó, com essas espátulas. Não usava essas espátulas autonas. Paris Cake, estou amando seu trabalho, sou confeiteira há 23 anos, sou o tempo que fazia ou riscava todo tipo de desenho no bolo. Agora tudo mudou, bastante diferença hoje, né? É verdade, né? Antigamente, meu Deus do Os céu. bolos eram enormes. Antigamente a confeiteira que aplicava papel arroz, meu Deus, era a top da cidade, né? Hoje em dia ninguém mais quer bolo com papel arroz. É raro, né, a gente fazer. Vamos ver o pessoal que está desde o início aí, pessoal, coloca aí pra gente saber. O pessoal começou a live e está até agora. O pessoal que participou ontem também. E aqui nós vamos utilizar Nutella. Bastante pessoas aí que estão desde o início da aula. Tem algumas pessoas que entram e saem rapidinho. É normal, né? O cameraman vai lendo aí, eu já apareço aí, gente. Tô só fazendo um negocinho aqui. Silvania, onde é que você compra essas embalagens? Essas embalagens vocês compram em casa de embalagem, gente. Tá? E qual o tamanho delas? Aí tem, depende do tamanho do bolo também, né? Como a gente falou aqui, aquela pro aro 15 foi usado o 32 e pro aro 17 a 50. Ontem estava com vocês. Aqui Sandra Siqueira de São Francisco já estava ontem, né, Sandra? Eu conheço tanta Sandra aqui em São Francisco, pelo sobrenome eu não sei quem que é ela. Agna Martins, eu também não sou confeiteira e adoro vocês. Eita, Lili. A Rosa Helena Miller, trabalho com bolos há 1 ano e meio e não tenho curso profissional. Aprendi tudo com teus vídeos. Olha que bênção de Deus, né? Aline Barbosa vai ficar salva as duas lives, tá? A de ontem e a de hoje, né? Aula 1 e aula 2. Nice Santos acabou de compartilhar. Ok. Você vai falar sobre precificação? Sim, daqui a pouco, tá? Vamos sim, gente. Daqui a pouco a gente vai falar sobre precificação, tá? Alan Cakes lá de Santarém. Obrigado, Alan. Então aí, Aqui eu tô Nutella. utilizando Nutella, tá, gente? E a minha manga furou. Valéria aqui, essas tortas podem ser vendidas em pedaço? Pode. Sim, né? Tortas de Só vitrine. que eu tô fazendo, gente, pra vocês que não tem confeitaria, vocês venderem pronta entrega, vocês podem fazer, né? E vender fatia, vender em pedaço, né? No iFood, né? Que agora a maioria das regiões aí aqui não tinha, mas agora o iFood tem o entregador deles mesmo, né?
Aí pra gente facilitou bem mais aqui. Acho que nas outras regiões já tinha. Então, abram um iFood aí, vende em pedaço, tipo, que vocês podem vender. Quando eu comecei a trabalhar com bolo, eu fazia um bolo de 20, né? Nem era de 20, né, amor? Acho que era de 23, né? E a gente dividia em 4 partes. E daí colocava naquelas outras embalagenzinhas e aí a gente vendia. A gente saía nas portas, batia nas portas, no salão de beleza e vendia tudo. Era uma bênção. Valéria só sai daqui quando cortar essas delícias. Tem a Casey Pinheiro lá de Belo Horizonte. Paula Regina quer apostila para fazer bolo e comer tudo. Já tá quase terminando. Fazer bolo e comer tudo. Aí tu vai passar mal, mulher. Ó, vou pegar aqui, ó, uma colher de leite ninho. Vamos ver depois, pessoal, na opinião de vocês, aí, qual o mais saboroso e o mais tentador, né? Aquele bolo que enche os olhos. É. Peguei uma colher de leite ninho. Pera aí, deixa eu só colocar aqui. Esse daqui tá complicado. Pessoal que está sentindo dificuldade na imagem, tá, pessoal? Segue o passo a passo que a gente colocou aí nos comentários. Olha que coisa ruim. Bolo de ninho com Nutella é tentação de todo mundo, né? Todo mundo quer comer um bolo de ninho com Nutella. Nayane Lima, participei ontem, desde o início. Certo, gente? A Nutella ela vai dar uma endurecidinha depois na geladeira. Quando ir pra geladeira, né? E agora vamos fazer o de abacaxi com coco. Eu tô fazendo bem simples mesmo, porque a minha intenção aqui é ensinar, né? Vocês fazerem coisas que vocês vai facilitar aí a vida de vocês, né? Como eu falei, a decoração depois fica a criatividade de cada um aí. Deixa a imaginação de vocês falar mais alto. Então vamos para próxima decoração, né? Que é um bolo de Agora é o de abacaxi, né? abacaxi. Ó, estamos com 1h30 de aula. Hoje parece que tá rendendo mais. Ontem assisti desde o início, acabou a luz, tive que sair, né? Eu estava fazendo jantar, mas estava assistindo. Isabel Silva. O biquinho que eu utilizei ali pra fazer com a Nutella ali foi o 20, tá? Ah, ótimo. Bico 20 foi o bico utilizado para fazer o acabamento em cima do bolo, ele com a Nutella. Tá, ok? Amanhã é outra bagunça pra limpar aqui. Agora vamos pro abacaxi com coco. Ó, o pessoal que está passando mensagem no WhatsApp, né, para ver sobre a apostila e o certificado, vamos repetir igual a gente falou ontem, né? As mensagens vão ser todas respondidas, tenham calma, né? Que no máximo até amanhã você já recebe em retorno e provavelmente também amanhã a maioria já estão recebendo apostila e certificado, tá ok? Vamos lá pro de abacaxi, gente. Daí a gente já vai pros cortes, né? Sonho em comer um pedaço do bolo da Paris, mas moro tão longe. Ivone Lassete. Júlia Santana, eu ontem e hoje. Eu fiquei tão contente que eu vi lá no Instagram que tem uma seguidora que ela falou que ela era lá de... Ai, esqueci agora. Ela disse que era bem longe e ela disse que nunca imaginou, eu não sei se ela tá aí, né?
Eu, pelo nome assim, é muito nome, é difícil de eu lembrar. Para não errar, eu não vou arriscar. Mas se ela estiver por aí, ela se manifesta. Ela falou que ela tá morando em Joinville agora. Bem pertinho de nós. Eu quero que ela entre em contato comigo para me passar o endereço para ir lá visitar ela. Quando eu ir para Joinville. Cris Salles, boa noite, obrigado pela presença. E aí, gente, vocês podem utilizar ganache de chocolate branco, vocês podem utilizar ganache de chocolate meio amargo, ganache ao leite para jogar por cima, para fazer drip de cake, tá? Usem e abusem da imaginação de vocês, a partir da base, né, as informações que vocês têm. Recheio, é só vocês ousarem. Eu quero que vocês façam um bolinho com as minhas receitas e me marquem lá no Instagram para mim repostar, tá? Esse é um bolo aro 15, né? Não, 17? 17. 17, né? Ele rende quantas fatias? Esse aqui vai render em média 20 fatia. Vai depender também do tamanho da fatia que a pessoa corta, né? Mas eu recomendo quando ele fica com 10 de altura, eu recomendo ele para 20 pessoas. Amém, maravilhoso, Mari. Então foi feito aí, pessoal, o bolo de brigadeiro, dois amores, ninho com Nutella. Este vai ser de abacaxi e o primeiro foi de morango com suspiro. Isso, né? Isso. Quero ver o que eu vou fazer com tudo isso de bolo depois. Vamos ver quem que vai ser o sortudo que vai levar pra casa. Ai, meu pai amado. Dá pra dar pra muita gente aqui nessa parte no meio. Algumas pessoas vão ser beneficiadas. Eu quero aqui em São Chico, vamos ver quem é? Graton. Quem que é? Graton On. Perfil aqui, eu quero aqui em São Chico. Ah, mas eu não sei quem que é. Fátima, boa noite. Apostila certificada, paga no boleto, no cartão. Tem várias opções lá, tá, Fátima? O Graton eu não vou conhecer. Se manifesta aí direito. Que daí eu já mando vir buscar um bolo depois. Olha, eu acho que conheço o sobrenome Graton. É? Isso. Neuza Graton, isso mesmo, Neuza Graton. A Neuza, eu acho Neuza Graton. Quero um bolo, né, Neuza? Ó. De onde que tu é, Neuza? Coloque de onde que você é, Neuza. Qual bairro? Queria morar aí perto e comer esses bolos. Elisiane Amaral. Ela é do centro. Ela já comprou bolo comigo, eu acho. São tantos clientes que eu nem lembro, né? Mas eu acho que ela já comprou. Ou eu acompanho ela no Facebook, mas eu lembro dela. Sorteio para quem mora perto. Kátia Dias. Você também daqui da região, Kátia Não Dias? tem quantas pessoas aí de São Ó, Francisco? Mari Rocha, eu também sou aqui do bairro do Acaraí. Vamos ver. Mari Rocha. Vamos ver quem é a Mari Rocha. Vou fazer uma pergunta, daí quem responder correto. Vamos ver quem prestou, não. Vai dar briga. Vai deixando aí. De quem é de São Francisco aí? Se mora aqui pertinho. Sandra Siqueira, que também estava ontem aqui, é do Rocio Grande. A Sandra já estava ontem também. Sim, ela já merece? estava ontem. A Sandra Siqueira já estava ontem. É do Rocio Grande. Quem mais de São Francisco? Se Aqui, ó, manifesta. Rafaela, sou do Acre, cheguei em Joinville há tantos dias, não era essa que você falou? Ah, eu acho que é ela mesmo. É ela mesmo, eu acho. Pergunta pra ela se não é. Me deixou mensagem lá no Instagram pra mim. Graton também estava ontem. Neuza Graton.
Sou de Perdiz, Minas Gerais, Daiane, boa noite. Eu quero, mas moro em Brasília, tem lá de Roraima. Vou mandar pelo iFood para vocês. Olha, gente, tá chegando a hora aí, ó, das considerações finais. Edinalva estava ontem, também estou hoje, obrigado. Aqui eu tô utilizando, como eu falei pra vocês, coco desidratado, mas eu gosto de fazer esse bolo, gente, com um coco fresco, tá? Ó, Edilene, esse link que você está clicando, ele está indo para o WhatsApp para solicitar a apostila e o certificado, tá? O outro link ele direciona para a Hotmart, onde é para o curso de Páscoa, tá ok? Quando direciona para o WhatsApp é para vocês pegarem a informação lá. É logo que terminar a live ou no máximo amanhã a gente está respondendo vocês, tá bom? Não tem como a gente responder hoje, gente. Ó, Paula Regina, você tem sonho da aula gratuita para quem precisa? Você já está ensinando. É verdade, mas eu tenho vontade de ir a algumas regiões do Brasil da presencial, sabe? Ó, foi colocado aí o link do curso de Páscoa para vocês que estão interessados, tá ok? Curso de Páscoa vitalício, R$ 49,90. Bem acessível para vocês aí também. Gente, são técnicas que vocês aprendem lá que não é só para vender na Páscoa, tá? É para vocês vender no Dia das Mães. A partir dali vocês vão poder fazer chocolates para vocês venderem aí, né, durante a semana, oferecer pro pessoal aí, pros seus clientes, tá? Eu gosto de fazer isso aqui com coco fresco, gente. Eu não fiz porque o tempo tava bem corrido aqui. Tá? Jaqueline, sim. Vou aproximar um pouquinho mais. Mas o ideal é a gente fazer com coco fresco. Ó, a imagem está mais próxima agora, né? Aí segue aquela dica para você melhorar a imagem de vocês, tá? O passo a passo está nos comentários. Que triste, está quase no fim. Não enjoaram da minha cara ainda não. Estamos aí com 716 pessoas ainda. Olha, se manteve o mesmo pessoal de ontem, né? Botei um infarto nos olhos com essas belezuras, Michele Sena. E vamos cortar essas belezuras já já, né? Bem para Blumenau, Erci Rosa, você pode dar aula na minha cozinha. Ó. Luiz Amaro, estou desde o começo, verdade, Luiz? Percebi também. Opa. Ali já tá meio seguenta aqui já. Tenho família em São Francisco, Lígia Ren. Sério? E aqui é meu... Sua família não é do Haroldinho? Ó, Coloca nos comentários aí, vamos ver. o cameraman conhece todo mundo. Boa noite, sou Adelita de Caçador, Santa Catarina. Já falei pra ele se candidatar pra vereador. Ó, gente, o meu tradicional eu gosto de utilizar as cerejas com talo, mas aqui na minha cidade não vende. A gente só encontra essas aí no mercado. Lá em Joinville a gente encontra com talo e sem talo, mas aqui não. E como eu não fui pra Joinville, O abacaxi de calda ou sem calda? esse é o que eu falei ontem, é o de calda, tá? Mas eu sempre faço com a calda caseira em casa. Como era pro curso, eu fiz com a calda em lata que eu comprei. Mas o que acontece? Mesmo sendo fresco, tem que fazer calda, tá? Não, e tem que deixar cozinhar bem, eu expliquei na aula de ontem. Tem que deixar o abacaxi cozinhar até ele ficar transparente. Gente, esse bolo aí de abacaxi está delicioso, né? Marca aí um print aí, ó, nesse momento que está bem próximo. E faz as publicações lá marcando a gente, tá bom? Agora eu vou finalizar aqui, né? E daí eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a durabilidade e vou
falar sobre o preço, vou pesar cada um aqui para vocês verem. E vamos cortar também, né? Para vocês verem por dentro. Vamos ter corte de bolo, então? Tem que ter, né? Senão eles vão ficar na dúvida se deu certo ou não. Pode decorar com gente, coco fresco queimado? eu cometi um erro nesse bolo aqui, ó. Um erro muito grave. Gravíssimo. Que não pode faltar, né? Porque senão as pessoas não vão... Opa! As pessoas não vão saber que tem morango dentro do bolo. E a beleza dele é isso daqui, ó. É os morangos. Porque ninho com morango e Nutella. Aquilo que você passa, né? As informações em cima do bolo. É, e eu já ia esquecendo, ó. Ainda bem que quando eu fui ver o morango aqui em cima do coisa, eu lembrei, ó. Agora sim. Então tá aí, ó. Agora sim. Parabéns pelo trabalho maravilhoso, estou amando. Maldade cortar. Eu já solicitei o certificado, colocaram aqui. Não adianta, né, gente? Tem que cortar. Tem o que fazer. E o conteúdo tem que ser completo. Até porque senão depois vocês vão dizer assim, ah, a Paris espertinha, né? Falou que gravou o curso gratuito pra nós, mas era tudo bolo pra vender que ela fez na aula. Né? Não é assim que alguns iam falar? Eu sei que tem gente que ia falar isso. Eu também já paguei meu certificado, Elaine. Ó, o charme Legal. do bolo de abacaxi com coco, a gente colocar essa cereja. Aqui, ó, Michele Sena coloca todos os bolos juntos para nós tirar um print, vai ser colocado. Vou colocar assim. O certo aqui no o que dá o charme aqui no de abacaxi com coco, essa cerejinha é a cerejinha com talo. Ela é mais cara, mas Lindos, um sonho. Cassie lá de Pernambuco está triste por não poder comer um pedaço. então acho que eu não vou cortar, senão vai atacar a bicha do monte de gente aí não tem condições, né? Melhor eu não cortar, então. Acho que eu vou... Daiane, no certificado não, né? Na apostila, vem só esses recheios ou vai ter outros recheios também? Vai ter outros, gente. Deixa eu só recapitular pra vocês, tá? Vai ter 8 tipos de recheios lá na apostila pra vocês e 3 tipos de massa. Vai ter a massa que nós preparamos aqui, a massa de leite ninho, que é uma massa que não tem no canal, que eu desenvolvi pro curso que eu vou começar a gravar, tá? E a massa manteigada, certo? E 8 tipos de recheio. Vai ter a receita dos docinhos também. Manda alô aí para Rio Grande do Norte, Ana Lúcia. Márcia Alves, estou com água na boca. Olha isso. Michele Sena falou que seria formiguinha aqui no seu ateliê. E pensa que os meus filhos nem vão querer comer, gente. Talvez eles comam aquele de Nutella ali, não sei. Não precisa cortar, não estamos aí para comer. Sheila. Então, pessoal, vamos se manter aí, tá? Que vai ter mais ainda bate-papo, né? Gente, agora eu vou pesar eles aqui para vocês verem. E depois a gente vai cortar, tá? Dá a batedeira lá pra mim? Queria eu boto pra cá também? Espera aí que eu já dou. Encantada com todas as tortas, parabéns. Eu queria só um pedacinho do de abacaxi, pena que tentação. Que delícia. O de abacaxi... Poxa, aqui, cuidado. Ai, já precisou se derrubar esse Ô, louco. O de abacaxi é o que eu mais vendo aqui, gente, abacaxi com coco. Só que como eu falei pra vocês, né? Eu faço a caldinha de abacaxi em casa. Não vejo a hora de pegar minha apostila e colocar toda a receita em prática. Isso aí.
Então agora eu vou sentar. Não, primeiro eu vou pesar um por um aqui pra gente ver. Vocês vão anotando aí. Tá, deixa eu só aqui, ó, posicionar um pouquinho, tá? Pessoal, façam aquele passo a passo lá, né, pra a imagem de vocês ficarem focada. E vamos aí fazer aquele print que vocês pediram, né? A imagem está parada agora aí, ó. Focando nos 5 bolos. Deixa eu pegar alguma coisa pra colocar ali. Aproveitem aí o momento, tá? Eu queria de Nutella com Ninho, Rosilene. Salete, vou ficar até o final, depois compro a apostila. Gente, é como eu falei ontem pra vocês, tá? O curso eu dei gratuito pra vocês, mas se vocês quiserem adquirir a apostila e o certificado, se não for fazer falta pra vocês, comprem que vocês vão estar abençoando a minha vida, tá? Vou colocar isso aqui. Então temos aí, ó. Afasta um pouquinho só esse amor. Ó, várias posições aí para vocês baterem o print, né? Tu não quer bater uma foto dos bolos aqui já pro Neto colocar na capa da apostila lá? Colocar lá não. Sim, aham. Então vamos lá. Deixa eu só Deixa eu fazer um fixar aqui. também. Você pode bater, amor, se quiser. Ou bater daqui. Se eu bater daí, eu acho que é melhor. Então tá. Vamos lá, o difícil do curso online, passou o comentário aqui. Tá ok, não estou conseguindo pagar com esse link. É para conseguir sim, amiga. Vontade de provar. Ó. A Paris tem que aparecer? Vai aparecer mais sim. Tá? Deixa eu só tirar uma fotinha aqui para vocês. Eu vou sentar aqui para vocês baterem. E também a gente já vai fazer, né, os comentários aí sobre precificação e tudo mais, tá? Um pouquinho. Só um pouquinho que eu já vou sentar aí, gente, tá? Amo de abacaxi. Eu queria uma fatia de cada. Cleide Alves. Ó, só para mim bater uma foto aqui, tá, pessoal? Vou afastar um pouquinho aqui. Mas permanecemos aí, né? Eu tinha trazido a espátula dela de dentro ou eu tô pirada? Uma. Vamos ver os comentários. Estamos falando, mas é tudo tão lindo. Amei o curso aqui, a Suzane. Pronto, só falta de abacaxi e o ninho. Bate lá então. Tá? Só que bati deitado. Né? Bate lá que eu quero pesar. Pode começar então. Então vamos lá, gente. Vamos pesar aqui, ó. Vou colocar a tigelinha aqui pra não tirar a tara. Só não se preocupe que depois a gente bate foto com os bolos aí Depois e a Paris também, tá? Depois eu já vou arrumar aqui pra vocês baterem foto comigo, tá? Ó, esse aqui ficou com 1,543 kg. Certo? Um tamanho ótimo, gente, pra vocês venderem pronta entrega, tá? Esse aqui. Eu vendo esse daqui, se eu fosse vender por quilo, eu vendo R$48 o quilo desses dois amores aqui, tá? Aqui na minha região, tá? Lembrando isso. Ó, 1,455 kg. Esse é o aro. Esse aqui é o aro 17, tá? Morango com suspiro. Também vendo, esse aqui eu vendo R$58 o quilo. O morango com suspiro. Mas é decorado, né? Daí como é assim, que é uma decoração mais simples,
né? Vocês podem vender 55 ou vocês podem vender menos, vocês que sabem aí na região de vocês, tá? Vamos ver o de brigadeiro. Aí eu vou falar pra vocês por quanto que eu venderia cada um desse, ó. 1 quilo, 492 gramas. 1 quilo, 492 gramas. Vocês podem ver que esse é o aro 15, mas como ele é coberto com brigadeiro, é aquilo que eu falei pra vocês. Ele pesa quase a mesma coisa que o aro 17, tá? Mas é um tamanho bem bom também pra estar vendendo na doceria, pra estar vendendo pronta entrega. Ó, 1 quilo 350 gramas. Esse, aro 15, tá? Esse aqui não sei se já pesou, né? Já pesei. 1 quilo 587 gramas. Então vocês viram que o aro 17 ficou tudo quase o mesmo peso. Quase o mesmo peso, né? Viu como a Paris é boa de cálculo? E aqui a gente teve a diferença porque aqui foi cobertura de brigadeiro e aqui não, né? Daí esse aqui pesou um pouquinho mais, tá? Então tem, né? A apostila, vamos lá. Eu vendo por 50 o quilo aqui em Caruaru. Ah, então, ó, digamos que tu vende por 50, tu iria estar vendendo R$ 75 cada bolinho desse de aro 15. Quer se sentar agora, amor, para continuar? Poderia vender aí, ó, Confortável pra ti. 75, esses de aro 15, porque ficou com esse peso, né? E esses aqui vocês poderiam estar vendendo aí por R$ 80, né? É o que eu vendo aqui, quando eu faço pronta entrega, um bolo desse tamanho aqui eu vendo 85, 90, tá? Quando eu vendo pronta entrega. Aí eu faço sabor de morango com suspiro, morango com chocolate, dois amores e abacaxi com coco. Eu vendo o aro 20 eu vendo R$ 90 por aí. Mas o 17 também pode, como já aumentou as coisas, né? Eu vendi faz o que, 2 anos atrás, bolo pronto entrega. Então vocês também podem estarem vendendo aí o aro 17 nessa faixa, tá? Só que aquilo que eu falei, gente, depende de região para região. Eu dou a sugestão do preço que eu vendo e tem gente que às vezes fala, ai meu Deus, que absurdo, se eu vender por isso eu morro de fome. Outros acham que é barato. Então, como eu falo, depende, eu vendo o valor que eu acho que é bom para mim e pro meu cliente, tá? Se vocês acham que dá para vocês vender mais barato, vocês podem vender. Se vocês acham que dá para vender mais caro, vendem também. Fica a critério de vocês, né, de cada um aí. Então, vamos falar sobre durabilidade, né? Paris, por quanto tempo eu posso vender esse bolo de brigadeiro? Digamos que eu tenho uma doceria e eu faço bolo. E por quantos dias eu posso vender um bolo desse? Gente, até 5 dias, tá? Se vocês seguirem esse padrão aqui, de uma massa fofinha, um recheio bem cremoso, bem molhadinho, até 5 dias tranquilo. Esse daqui tem morango, máximo 3 dias, tá? Então, se você for fazer para uma doceria sua, né, ou para pronta entrega, vocês procurem fazer bolos pequenos e para não ficar muito tempo na geladeira, tá? Esse aqui é abacaxi com coco. Se for coco desidratado, por 5 dias. Se for coco fresco, 3 dias, tá? Isso eu tô falando de Paris, mas eu comprei um bolo de aniversário nesse sabor e tinha 7 dias na geladeira, eu tava comendo. Eu tô falando isso pra gente vender, porque é o tempo com segurança pra gente passar pros clientes da gente, tá? O morango com suspiro, 3 dias no máximo também, esse de nata aqui, tá? Eu garanto que vão comer e vai tá fresquinho. Paris, na geladeira, como que eu coloco? Assim, ó, tampado, embalado. Nunca coloco o bolo sem tampar, porque vai ressecar o morango, vai ressecar o chocolate, vai ressecar o chantilly, tá? Então, sempre embalado. Por mais que for bolo de festa, né, que vocês fazerem, precisar ficar mais que 2 horas, 3 horas na geladeira, se for de um dia pro outro, já coloque embalado para não acontecer de rachar, craquelar a cobertura de vocês, seja ela qual for. Ok? Alguma dúvida que eu esqueci de falar?
Alguma pergunta aí, pessoal? Já bota no comentário que a gente já Uma continua, dica tá? muito importante que eu quero dar pra vocês, gente. Ah, Paris, aqui na minha região é tão ruim de encomenda, eu quase não vendo. Eu vendo um bolo, 2 bolos por mês, ou 1 ou 2 por semana. Gente, sabe o que vocês podem fazer? Façam um bolo bem gostoso de vitrine, aquele sabor bem bom, desses aqui que são os que mais vendem, né? Dois Amores, difícil vocês irem num café, numa doceria que não tem um bolo Dois Amores. Abacaxi com coco, mesma coisa, né? Morango com suspiro, brigadeiro, são bolos que não faltam nas vitrines. Por isso que eu trouxe pra vocês. Ah, Paris, achei que ficou meio simplesinho e tal, mas são bolos pra estar ali, gente. Aquele bolo que vão olhar, vão gostar, né? Pelo que mostra eles. São os bolos que estão bem caprichadinho, bem limpinho, né? Então, o que vocês podem fazer? Façam um bolo, façam 2 sabores de bolo aí, vocês vão estar investindo. Só que assim, gente, os clientes não vão vir atrás de você se você não for conhecida, né? Ou conhecido. Então você tem que ir atrás dos teus clientes no começo. Tem que arrumar um jeito deles focarem no teu trabalho, deles te verem, deles te acharem, deles te descobrirem, né? E a partir do momento que eles comerem e gostarem, eles vão te recomendar para outras pessoas. Mas para isso vocês precisam ser carinhoso para dar atenção, né? Tem que ter, né, na medida da educação, que tem cliente que tira a gente do sério, mas na medida da educação. Mas vocês têm que ser atencioso, carinhoso para fazer orçamento com os clientes de vocês. E outra coisa muito importante, produto de boa qualidade. Não pensa só na economia. Ai, vai lá no mercado, compra aquele leite condensado que nem é aquela mistura láctea lá, né? Aquela coisa rala. Vai fazer um recheio, vai ficar ruim, não vai ficar gostoso, né? Tem marcas que são boas, tem marcas que não são. Então não pense nunca só na economia, porque se você pensar assim, eu vou fazer um bolo, mas eu vou fazer tudo os ingredientes mais barato que tiver, você vai vender uma vez só pro teu cliente. Gente, porque até quem não tem dinheiro, né, a pessoa que não ganha muito, que não é muito bem de vida, as pessoas gostam de comer bem hoje em dia, eles gostam de coisa boa, de coisa de boa qualidade, não adianta, né? Essa é a realidade. Então vocês precisam caprichar, né? E o que vocês podem fazer? Vai lá, faz 2 bolinhos desse sabor, um de fruta e um de chocolate, bem gostoso. Vai numa confeitaria ou num café, né, que tenha numa galeria, num shopping, alguma coisa, e leva lá e fala, olha, eu trabalho com bolo, vocês têm produção própria aqui? Ou vocês pegam para revenda? Né? Oferece, de repente, às vezes a pessoa está precisando, igual eu, olha, fiquei por 5, acho quase 6 anos vendendo para um café que foi uma bênção na minha vida. Era uma renda fixa que nós tínhamos toda semana. Eles me pagavam por semana, eu entregava de segunda a sexta, toda segunda-feira eu recebia. E era uma bênção para mim e para eles foram bênção na minha vida, eu fui bênção para eles, eu acredito, né? E então vocês podem fazer isso, tem vários pontos de café na cidade, né, docerias pequenininhas, cafés que às vezes eles não têm produção própria, porque eles não têm o espaço para produzir os bolos ali, e eles pegam para revenda. Então é uma dica muito boa, vocês podem ir lá, não precisa levar um bolo inteiro, corta e leva uma fatia, olha, eu sou confeiteiro, eu trabalho com bolo, assim, você não quer provar o meu produto, você não tem interesse de pegar para revender. Então, gente, vocês têm que ir à luta, não adianta ficar sentado dentro de casa, assistir vídeo, ver, né, comprar curso e vocês não se mostrarem, vocês têm que se mostrar para os clientes de vocês. Aproveite o Instagram para divulgar, aproveite os grupos que tem no Facebook da cidade da gente, esses bazar de venda, de troca de coisa, e divulguem os produtos de vocês, né? E uma coisa, um conselho que eu dou, sejam agradável com os clientes de vocês, sejam carinhoso e trabalhem com coisa boa, né? Por mais que seja um recheio mais econômico, procurem fazer bem caprichadinho, né? Se não deu certo, faz de novo. Fez uma massa, não ficou boa, vai lá e faz outra, né? É isso daí que vai fazer vocês, alavancar e ir adiante, porque vocês vão começar com pouco e Deus vai colocar vocês lá no muito, tá? A gente não pode querer crescer já, ninguém cresce do nada, assim, né? A gente vai subindo os degraus, né? E é ali que a gente vai se ajudando. Entendeu? Então a gente tem que ter muita força de vontade. Por isso que eu tô trazendo isso aqui pra vocês, pra ser bênção pra vida de vocês, pra ajudar vocês, pra vocês venderem, mas vocês têm que seguir essas informações que eu tô passando pra vocês, tá bom? Vamos cortar os bolos então. Se eu esqueci de falar alguma coisa, vocês comentem aí. Uau! Parabéns, amei tudo, Marília Oliveira. Deixa eu arrumar aqui para vocês baterem um print. Uma pergunta também, né? A moça perguntou aqui, pode descongelar? Já pergunta o contrário, pode congelar? Pode congelar. Esse de abacaxi vocês podem congelar. Esse de brigadeiro vocês podem congelar. Esse daqui vocês não podem congelar, a não ser que vocês usem
geleia de morango ao invés de morango fresco, tá? Porque o morango é igual ao tomate, descongelou, ele vira água, tá? Esse vocês podem congelar, tá? Esse aqui vocês não podem congelar por causa do morango. Mas abacaxi com coco, dois amores, brigadeiro, o brigadeiro de ninho com brigadeiro de Nutella também pode se utilizar geleia de morango ao invés de morango fresco, tá bom? E o que vocês podem também fazer isso aí, porque esse bolo aqui é um bolo que eu vou ter congelado e se eu tirar ele para descongelar na geladeira, ele vai ser um bolo delicioso, não vai ficar ruim com certeza, tá bom? Ó, quem queria um print, a imagem está perfeita. Batam foto, bate um print aí e a gente vai cortar, né? As fatias para vocês verem. Depois vocês batam um print das fotos que eu vou botar nos pratinhos e colocar aqui na frente, tá? E eu sou uma tagarela, né, gente? Pensa numa pessoa que fala, né? Quando eu começo a falar, eu não paro mais. Eu quero passar tudo. Então vamos ao corte, então. Certo? Ó, tem 5 pratinhos aqui. Só tem 2 pessoas. Ah, mas eu fui burra. Eu devia ter começado dos brancos. Eu vou ter que ir lá lavar as fatinhas. É. Fui bater o print e saí da live, Graton. Você é um amor, Luciene Santos. Obrigado, Paris. É muito importante a fala. Ó, chefe, faz isso não, Michele Sena. Louco. Meu Deus do céu. Esse recheio de brigadeiro aqui tá maravilhoso. Esse aqui vai ficar por aqui mesmo. Que é você... depois bate uma frutinha. Deixa eu lavar a espátula. Começou a cortar o bolo com massa escura, né? E tem gente chorando aqui, que maldade. Vamos bem próximo lá. E se eu for vender por fatia, qual o valor que sugere? Ai, amor, daí tu vai ter que fazer uma divisória aí e ver quanto é que tu venderia ele inteiro, né? E ver quantas fatias vai dar. E vai depender de como que é a fatia aí na tua região, tá? Eu não sei te dizer exatamente porque eu nunca vendi assim, bolo de pote, bolo de fatia, tá? Gente, dá para perceber como o bolo está fofinho. Tá muito fofinho. Isso que eles estavam desde ontem na geladeira, né? E aqui não tá quente porque o ar-condicionado tá ligado. Eliane Bergamo, acho que vou aí. Essa aqui vai ter que deitar. Michele vai pegar um avião para devorar logo esses bolões, né, Michele? Vamos cortar o branquinho aqui já, que daí eu já lavo. Não precisa lavar a espátula. Ó, e esse daqui, gente, então, é o de morango, né? Com suspiro que Morango com suspiro. a gente montou aqui no início da live, né? Quem perdeu, assiste depois o começo. Gente, como eu falei pra vocês, eu fiz o curso gratuito, né? E quem quiser adquirir o certificado e a apostila, na apostila vai ter 8 tipos de recheios pra vocês, tá? Então, vocês adquiram aí, né? Se não for fazer falta pra vocês, comprem que vocês vão estar abençoando a minha vida. O certificado e a apostila por apenas R$20. Olha isso dentro, gente. Neide Melo, manda seu comentário que eu vou verificar, tá? Já vai mostrando dentro ali os bolos também. Só. Né? Uau! Esse aqui morango com suspiro. O abacaxi com coco. Meu Deus, isso é uma tortura, né? Olha, gente, aí uma hora boa para vocês baterem um print, olha só. Dessa delícia, né? Aqui vamos pro morango com suspiro. Teve uma... Neide Melo, quero o certificado desse curso e do curso de chantilly que tem no canal. Pode chamar no WhatsApp, tá, Neide? Teve uma pessoa que falou que fez a massa e ficou escura, né? Às vezes não é nem por causa da farinha de trigo que ela utilizou, às vezes é porque passou do tempo no forno. Aí, ó, e o bolo de brigadeiro agora.
E muito fofinho, gente. Pensa que tá desde ontem na geladeira e tá, olha... Isso aqui é um bolo que 5 dias ali na geladeira e ele tá gostoso de se comer. Olha só. Uau! Então são fatias ou não são fatias de confeitaria chique, gente. Olha só. Né? Vamos cortar o vinho com Nutella agora. Vamos aqui focar aqui no... Esse aqui é o Dois Amores, né? Olha, gente, que delícia! Que maravilha, hein? Estão sendo todos cortados, né? Como prometido para vocês. Agora pensa que se vocês seguirem tudo passo a passo que eu ensinei pra vocês, vocês não vão fazer sucesso aí na cidade de vocês com os bolos. Eu duvido. Se vocês seguirem todas as minhas dicas aí, eu duvido que vocês não vão ser sucesso. Esse aqui, gente, na hora que a gente vai cortar, ele fica um pouquinho mais duro ali a parte de cima por causa da Nutella, tá? Que vocês sabem que a Nutella na geladeira, ela endurece um pouquinho, ó. Ó, só a parte de cima, tá vendo, ó? Esse é um bolo gostoso para Páscoa também, né? Esses bolinhos aqui vendem em qualquer ocasião, né, gente? Dia dos pais, dia das mães aí fazer. Aí vendem que é uma beleza. Olha só. Esse aqui é o de ninho com brigadeiro de Nutella. Então é isso daí, ó. Vamos baixar esse aqui também, que estão todos deitados. Esse aqui, ó. Em pé, assim, Esse aqui é o ninho com Nutella, né, amor? Isso. Cortei todos, né? Todos. Uhum. Então estão todos cortados. De abacaxi com coco. Eu vou tirar... Abacaxi com coco. Dá pra ver, né? Ali dentro como fica maravilhoso, ó. A camada de abacaxi com coco. Tá vendo? E não se separa da massa uma da outra. Isso é muito importante, né? Aqui, ó. Morango. Brigadeiro. Ai, gente, cansei. Ninho com Nutella. E Dois Amores. Quem gostou, manda muito coraçãozinho aí. Me marca lá no Instagram, por favor. Aqui é o morango com Esse suspiro. Dois Amores ficou espetáculo a Olha, fatia, Dois né? Amores. Esse aqui é o Esse aqui é o ninho, brigadeiro Ninho, de ninho com é. brigadeiro de Nutella e morango. brigadeiro e abacaxi com coco. E esses pratinhos são todos meus, pessoal. Ah, mentira, porque tu não, nem vai comer que tu tá de regime. Eu duvido que ele não vai comer um pedaço de Olha carne. que foto bonita, hein? Gostaram, meus amores? Quer ler mais alguma perguntinha aí antes da gente encerrar, amor? Alguma dúvida? Amei todos. Vamos ver. Lindo, eu quero. Graton. Delícia. Graton de São Chico aqui, ó. É, chama no WhatsApp depois. Ela e a outra que estavam aí. Ela e a Sandra Siqueira, né, Sandra? É, Que é do Rocio Grande. eu já dou um pedaço de cada bolo pra vocês aí. Tá vendo, ó? Então chama a gente lá no Instagram, no WhatsApp, né? Você deve ter o nosso contato aí. Perfeito como sempre. Jorge San também estava conosco ontem. Obrigado, Jorge. Ficou conosco esse tempo todo. Muito obrigado. Quem mais? Suzane sempre, né? Suzane, obrigado. Elaine Pinheiro. Ficou alguma dúvida, gente? Assistam as aulas, não adianta vocês assistir, pular lá pra frente, ficar fazendo pergunta, porque nem sempre eu consigo responder as perguntas de vocês. Então assistam, se tiver algo que vocês não entenderam, né, algo que eu não falei, aí sim vocês perguntem, tá? Porque não adianta vocês quererem aprender com pressa. A aula vai ficar disponível para vocês verem e reverem quantas vezes vocês quiserem, tá bom? E aproveitar, suguem, querem aprender, tem que ter paciência, tem que estudar, tem que olhar, tem que analisar, tem que testar, certo? Eu não sei quem foi aqui, mas deu um troféu de ouro para você. Ai, que bom, obrigada. Um dia eu vou ganhar ainda um troféu de ouro, se Deus quiser.
Se for lá, né, nem que seja lá no céu, já tá bom. Se Deus garantir a minha coroa de Aquela ouro no famosa céu. pergunta aqui se não ativa o glúten quando bate muito a farinha de trigo. Gente, né, no caso dessas massas que eu faço aqui não tem problema, tá? Pode esquecer isso aí. Isso aí é para outros tipos de massa. Aquelas massas lá que é feito tudo separado, que agrega a farinha de trigo na mão, tá? Essa daqui não tem problema nenhum, tá? Pode fazer do jeito que eu ensinei. Teve uma pessoa que perguntou assim: ai, não fica com essa quantidade de emulsificante, não fica com cheiro, com gosto ruim no bolo? Faz para você testar que você vai ver que eu não tô mentindo, tá? A não ser que você use um emulsificante diferente, né? Pelo menos o que eu uso não fica. Ana Santos, já postei vários prints. Obrigado, Ana. Obrigada, depois eu vou lá repostar. Doa para um orfanato, as crianças vão amar. Não tem orfanato aqui na minha cidade. Tem lar de idosos, mas só Lar de que idosos, né? eles são tudo com Só que nutricionista, nessa né? época também é meio complicado, né? Fazer doações assim, Não por causa da pode, pandemia. é tudo com nutricionista. Eu não gosto de Muitos locais nem disso por causa aceitam, eu disso. acho. Teve uma vez que eu fiz um bolo para gravar um vídeo que eu queria doar para uma escolinha e eles queriam muito, mas não podiam aceitar. Tava tendo uma festinha na escola. Então tá aí, Graton e Sandra Siqueira, dê um alô pra nós aí, tá? Que leva um pedacinho de bolo pra sua casa hoje, tá bom? E meu último recado aí pra vocês, tá, pessoal? Antes de finalizar, quem passou mensagem lá no WhatsApp, né? Relembrando novamente, vocês aguardem, tá? Que vai ser respondidas as perguntas, né? Quem já fez o pagamento lá do certificado da apostila, também vai receber em breve, né? Eu acho que deve de receber amanhã, tá bom? E tem um pouquinho de paciência, né? Valeu? É isso daí, E gente. tivemos uma doação no chat aqui de R$1,99 da Rosilene Anastácio. Obrigada, Obrigado. amor. Gente, olha só, eu agradeço do fundo do meu coração, tá? Vocês podem ter certeza que eu vim aqui, foi cansativo ontem, hoje, né? Mas o que eu fiz aqui eu tô passando de coração sincero, de alma lavada pra vocês, Deus conhece, né? Espero que seja aproveitado por vocês aí, que faça diferença na vida de vocês, né? Não se desesperem com as crises, com as lutas, coloquem Deus sempre na frente, sempre que tem um momento muito difícil, pense que nada como um dia após o outro, né? Hoje a gente está passando por luta e amanhã a gente pode estar na vitória, tá bom? Tenham fé, coloque os clientes de vocês nas mãos de Deus, coloque as encomendas de vocês na mão de Deus, tenham fé, confiem, peçam, se dediquem, que vocês com certeza vão ser muito abençoados, vocês vão prosperar, Deus é maravilhoso, tá bom? Obrigada pela presença de cada um aqui. Como eu falei para vocês, pode ter gente que fala assim, ela falou que o curso era gratuito e agora tá vendendo apostila e certificado. Gente, quando eu fiz o iniciante, a gente já fez assim, tá? Eu tô colocando isso daí por quê? Porque vai ajudar, né, a gente aqui, porque a gente tem produção para fazer as coisas, né? Mas vai ajudar as pessoas que não têm condições de pagar um curso, né? E se a pessoa apresentar um certificado desse numa confeitaria, numa doceria, que ela for pegar um serviço, ou a hora que ela abrir a doceria dela, vai fazer toda a diferença, tá? Então, não é obrigado a comprar, tanto que a gente deixou a receita da massa, do recheio, tudo na descrição da live de ontem. As aulas têm todas as informações aqui para vocês verem. Quantas vezes vocês quiserem, vocês não vão pagar nada. Isso é só se vocês quiserem adquirir, tá? Aí na apostila vão ser 3 massas, 8 tipos de recheio, a receita do docinho, tá bom? Apostila certificado por R$20. Se não for te fazer falta, compre que com certeza você vai ser abençoado. E temos Páscoa em breve, né? Isso. Isso aí. Vamos ter bastante vídeo de Páscoa. Com certeza vocês Tá se vão fazer aproximando esses aí. bolos aí, ou vocês vão vender na Páscoa, no dia. São bolos para vocês fazerem kit, né? Vender em kit festa com salgadinho, docinho junto, né? Vocês podem fazer maior, podem fazer menor. Para vender na doceria, para vender em fatia, façam 2 sabores e vendam em fatia também, que daí os clientes vão conhecer o sabor do produto de vocês, né? Não vai ficar caro para ele provar, degustar, tá bom? E façam promoção de vez em quando também, né? Nem que o teu lucro baixe, mas é bom fazer para você ficar conhecido, né? E sempre coloque valor de promoção, porque se você começar a trabalhar com valor baixinho e depois você querer cobrar o que é justo, as pessoas não vão querer pagar por isso. Então sempre, façam promoções, tá bom? Peguem, façam um bolinho desse, batam foto, faz um sorteio na página no Facebook de vocês, no Instagram de vocês, né? Para as pessoas compartilhar, curtir.
E vocês vão, assim vocês vão ficando conhecidos. A gente fez muito isso. A gente sempre fazia sorteio, Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia das Crianças, né? E o pessoal da minha cidade compartilhava, curtia. E daí outras pessoas conheciam o nosso trabalho e eles ganhavam o bolo. Eu sempre fazia isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Agradecemos a presença de cada um de vocês. Que Deus abençoe a cada um. Fiquem com Deus, né? E até a próxima. Obrigado, pessoal. Então, boa noite e um bom final de semana a todos. Beijo.